seja muito bem-vindo de volta. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio de Português na Prática. Vamos repetir? Português na Prática. Isso, agora ficou bom. Ficou melhor, ficou melhor. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui no Português na Prática? Professora Gisele Manhães. Nós vamos analisar algumas postagens nas redes sociais que estão circulando por aí. Na hora que nós vamos fazer essas postagens que você vê todos os dias ou até mesmo posta, nós também precisamos ter cuidado com aquilo que nós escrevemos e também precisamos ter cuidado com a nossa amada língua portuguesa para nós não cometermos o que nós chamamos de desvio da norma padrão da língua portuguesa. E o que é a norma padrão, Isabela? A norma padrão, o que é, professora Gisele? A norma padrão é aquela que você precisa aprender, a gramática que nós chamamos de normativa, que você precisa aprender nas escolas, que ela é utilizada para os concursos, para as produções textuais. A norma culta, né? Aquela que nós temos que usar nas redações, nas provas de língua portuguesa. Norma culta da língua portuguesa. Eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com isso, então vai ficar ligado nas dicas que nós vamos dar para você. E a nossa primeira postagem é sobre um desvio da crase. Sim, do acento grave, que é indicador da crase. Vamos lá? Vamos ver essa postagem. Homem mata companheira a tiros. Esse A está com acento grave. Ocorreu crase aí realmente? Será que está certo ou houve um equívoco da parte de quem fez essa postagem? Tá bem equivocado, não é? Sim. Quando que eu vou utilizar o acento grave indicativo de crase? Dentre algumas situações, né? Mas principalmente antes de palavras femininas. E aí já começa o erro, né? É, porque tiros é um substantivo masculino. Então, neste caso, claro que nós temos várias regras. Sim. Mas no que diz respeito à placa, a postagem tá errado, porque é a palavra masculina. E tem mais uma coisa. Por exemplo, se a palavra a que se refere o acento grave indicativo de crase, né? Você tem lá o A e depois tem uma palavra que esteja no plural e o acento grave indicativo de crase que esteja no singular, eu não posso utilizar. Então vamos lá um exemplo prático. Por exemplo, se eu disser vou à festa, nesse caso eu tenho um acento grave aí nesse A. E isso por causa do verbo também, né? Exatamente, do verbo ir. Vai a algum lugar. Mas se, por exemplo, você dissesse vou a festas, aí esse A não poderia ter o acento grave indicativo de crase. Então, por dois motivos, nós não poderíamos usar a tiros com acento grave indicativo de crase. Porque tem a contração do A mais A está no singular e a palavra tiros está no plural. E segundo, porque tiros é uma palavra masculina, nem pensar. Então, como ficaria nesse caso a frase corretamente? Lembrando que nós omitimos aí algumas informações e também de onde ela veio, porque não é esse o foco aqui do nosso trabalho. O nosso trabalho aqui é ajudar vocês nas situações do nosso dia a dia. Então, como ficaria corretamente a frase? Neste caso, o homem mata a companheira a tiros, mas o A sem o acento grave. Não poderia ter. Anota a dica. E só para você anotar que crase é a junção, a união de quê? Da preposição a com o artigo a. Anota a definição para você não esquecer. E lembrando, dentro da postagem, nós falamos aqui, a crase não é usada nas palavras masculinas. Nossa próxima postagem, você acompanha aí, é assim: acabou de chegar em presos no Paraguai, casal acusado de aplicar golpe com. Professora Gisele Manhães, aí tem um monte de coisinha para nós acertarmos. Primeira coisa é observar o verbo chegar. Pois é. Verbo chegar tem uma regência obrigatória, ele pede a preposição a, porque quem chega, chega a algum lugar. Então, para começo de conversa aí, a regência está errada, há um desvio da norma padrão, porque corretamente deveria ser acabou de chegar a aquele lugar, né? Esse tal lugar aí que foi, nós colocamos uma tarjinha para ficar, porque não é esse o nosso foco. Depois vem presos no Paraguai, casal acusados.
presos, casal, não entendi, Isabela. Tá meio confuso. Pois é, tem aí um desvio, outro desvio, um erro de concordância nominal. Um no plural, outro no singular. Exatamente. Vamos lá. Essa palavra acusados, ela está se referindo a qual substantivo? Substantivo? Casal. E é um substantivo singular ou plural? Singular. Então, se o substantivo está no singular, o adjetivo a que se refere a ele também tem que estar no singular. Para concordar. Exatamente. Isso. Então deveria ser, acabou de chegar a preso no Paraguai. Então, casal preso. Isso, porque aí concorda, é uma concordância com o casal. E mais à frente teria casal acusados. Não entendi também, Isabela. Pois é. Mais uma vez, casal acusado. Por que singular? Porque casal está no singular. Então, dica de concordância. O adjetivo, ele vai concordar com o substantivo. Não só o adjetivo, mas também o pronome. Então, se eu digo, meu carro novo. Né? Para o plural, ficaria como? Meus carros novos. Ok? Então, o pronome vai concordar com o substantivo e o adjetivo também vai concordar com o substantivo. É muito importante nós termos esse cuidado na hora da escrita. Eu sei que o que aconteceu aí, professora Gisele, é o que nós vemos muito. Uma concordância chamada de ideológica, que é uma concordância de ideias. Como o casal dá sempre a ideia de mais de um, aí você acaba caindo nisso daí. Isso acontece com outras palavras também na nossa língua portuguesa, como, por exemplo, a gente. Que é... A gente queremos, eu escuto muito assim, isso. Né? A gente queremos. Por quê? Porque a gente dá sempre a ideia de mais de um. Só que a concordância tem que ser feita no singular. É o que aconteceu aí. Que não aconteceu e deveria acontecer. Então, corretamente como nós escreveríamos. Acabou de chegar a preso no Paraguai, casal acusado de aplicar golpe, enfim. E só para acrescentar em relação ao verbo chegar, se fosse praia, porque ali não tem o nome do lugar que nós retiramos. Cheguei à praia, cheguei ao colégio, né, Isabela? E você tem que estar ligado com outra regra também, que nós não vamos expandir agora o comentário aqui, que é a regra da crase, que tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas a dica de hoje é sobre a regência do verbo chegar e a concordância do nome com o adjetivo. Do adjetivo com o nome. Por aí vai. Para nós conceituarmos, então, concordância nominal é a relação entre as palavras que garante que os substantivos concordem com artigos, adjetivos, pronomes e numerais. É muito importante você ter esse cuidado na hora da sua escrita, seja numa redação ou até mesmo numa escrita mais informal, como uma postagem na sua rede social. E ficamos por aqui com mais um episódio de Português na Prática. Eu, professora Gisele Manhães. Eu, professora Isabela Rangel. E nós agradecemos por você ficar até agora aqui. Verdade. Espero ter anotado tudo. Espero ter ajudado nós, né? Com certeza nós ajudamos você. Então, nós esperamos você nos outros episódios que estão aí para ajudar a tirar as dúvidas do dia a dia e esclarecer algumas questões. Quem sabe não são questões que você tá aí na hora de escrever ficando meio empacado, vamos dizer. Nós esperamos você na próxima. Até lá. Tchau.